Oi, gente, bom dia. Hoje, dia 10 de abril de 2025, quinta-feira. Eu quero te convidar a tomar um cafezinho comigo aqui nessa live, meditando na palavra do Senhor. A leitura de hoje será o Salmo de número 1, o Salmo de número 1. Diz assim, ó: Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, olhe bem o que o texto fala, né? Bem-aventurado, feliz, macários, né? Que significa afortunado, muito rico, muito feliz, muito próspero. É o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, na palavra de Deus de dia e de noite. Eu conheço gente que lava o seu carro periodicamente. E quando eu falo periodicamente, não estou falando de uma vez por mês ou de 15 dias, não. Lava toda semana. Toda semana lava o carro, passa um pretinho na roda, dá uma ajustada ali, passa um silicone no painel, limpa tudo. Eu conheço gente que faz isso. Eu conheço gente que faz isso assim, de 6 em 6 meses. E conheço gente também que nunca faz. Eu conheci uma senhora, uma jovem senhora, que ela nunca fazia manutenção do carro dela. Era um carro muito bom, ela comprou esse carro, ficou encantada com o carro, só dirigia. Por anos e anos, a gente trabalhava junto, ela dirigia esse carro. E até um dia que o carro parou. Tentou ligar e não ligava, faltava água, faltava óleo, faltava tudo no carro. O carro parou, abandonou o carro e comprou outro. Então, a manutenção periódica da longevidade. A manutenção de um carro, por exemplo, nos faz tentar manter a qualidade do carro, a dirigibilidade e tudo mais do carro no mais próximo de quando ele saiu da fábrica. É tentar renovar o carro sempre. Essa manutenção ela gera isso no carro, né? A ausência dela vai deteriorando o carro, deixa o carro em situação complicada. Isso se aplica, eu estou falando de carro, mas se aplica também ao casamento. Né? Se você quer um casamento longevo, que tenha realmente durabilidade, que dure bastante tempo, no que depender de você, faça manutenção desse casamento. Converse com o seu cônjuge, faz manutenção disso. Né? Vai fazendo manutenção, vai trabalhando isso de tempos em tempos. Digo assim, sei lá, se não der para fazer uma vez por mês, mas sei lá, de 2 em 2 meses, sai para jantar, come um cachorro quente na esquina, né? Namora, vai fazendo coisas que vão criando a manutenção deste casamento para que ele não entre num ciclo vicioso, cansativo e pare em algum momento por falta de manutenção. Assim também é o relacionamento com os filhos, né? A gente também precisa fazer manutenção de paternidade. Todo dia, eu costumo brincar com as meninas, eu falava muito isso quando a Sofia era pequenininha, hoje aí que eu vira adolescente eu não quero mais ouvir essas coisas, né? Mas eu falo também muito com a Helena, eu falo assim, eu já te falei que eu te amo hoje, aí dou um beijinho. Manutenção de paternidade, isso é importante ser feito, sabe? É importante ser feito, renovar esses laços, constantemente renovando esse laço. E eu estou falando disso aqui, eu falei do carro, falei do casamento, falei de paternidade, posso falar de qualquer outra coisa nessa direção, mas aqui o nosso assunto é espiritual, manutenção da vida cristã, manutenção da nossa caminhada com Deus. E o texto fala ali, ó, medita na lei do Senhor de dia e de noite, todos os dias meditando na lei do Senhor, todos os dias trazendo à memória a palavra de Deus. Isso é manutenção da espiritualidade. Tem pessoas que não têm paciência para fazer o que você está fazendo aqui agora, Amanda, ou você, Carlinha, ou qualquer um outro que está aí agora. Tem pessoas que não têm paciência de sentar e escutar um pouco a palavra de Deus. Não tira esses 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia para orar, para ler a Bíblia, para ouvir uma mensagem. Não faz manutenção da vida cristã.
Às vezes a gente acha que fazer manutenção da vida cristã, da nossa caminhada com Deus, da nossa espiritualidade, é só ir ao templo no final de semana. Experimenta almoçar só aos domingos. Então só aos domingos você vai almoçar. Do dia nenhum da semana você não vai fazer isso mais não. Você pode até tomar um café. Você pode até comer um pão, fazer alguma coisa, mas almoçar mesmo a comida do dia a dia, você não vai comer nos dias a dia mais, só no domingo. Experimenta para você ver o que vai acontecer no seu organismo. Assim também é a nossa espiritualidade. É por isso que o texto fala aqui que muito feliz, afortunado, profundamente abençoado é o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ele certamente não vai se assentar à roda dos escarnecedores, ele certamente não vai dar ouvidos aos ímpios, e ele certamente vai se tornar uma árvore frondosa que vai dar fruto em todo o tempo. Porque a vida dele será semelhante, o que o texto diz, a vida dele será semelhante a uma árvore plantada perto de um rio. O que a árvore plantada perto de um rio acontece com ela? Ela está sempre verdinha, sempre florescendo. Por quê? Porque suas raízes estão voltadas para a água, estão sempre buscando nutrientes para manter aquela estrutura toda de pé. Entende? As nossas estruturas elas se mantêm de pé por causa da espiritualidade bem trabalhada, feita com bastante manutenção diária e constante, né? É o poder do todo dia. E é bom a gente saber que o poder, o preço do cuidado é muito menor do que o preço do reparo. O preço do cuidado. Quando eu vou fazer manutenção no meu carro, eu gasto muito menos do que eu gastaria se eu deixar meu carro parar. Entrou o Luiz aí, ó. Quem dirige igual o Luiz e outros irmãos sabe o que eu estou falando. Quando você gasta dinheiro, investe dinheiro, levando seu carro na oficina ou o seu computador em algum técnico para fazer manutenção preventiva, você vai gastar menos do que se você levar o dia que parar. O dia que parou, meu computador parou, rapaz. Deu pau aqui, rapaz, vai ter que dar uma formatada nesse HD, vai ter que fazer isso, fazer aquilo. O preço é muito maior. Entende? Então, e assim também é com a nossa vida espiritual, nossa vida conjugal, a nossa dinâmica de trabalho, nossa vida no trabalho também, sabe? E como é que eu vou fazer a manutenção da minha vida espiritual? Será que é só assistindo a live, ou só lendo um texto todo dia, ou só orando todo dia? Claro que isso também é importante eu fazer, mas é importante também eu fazer como se fosse a primeira vez. Eu trabalhei 16 anos em uma empresa, e os 16 anos não passaram na minha mente como os 16 anos, porque todo dia parecia que era o primeiro dia. Então eu procurava tratar os clientes da mesma maneira, como se fosse a primeira vez, viver o serviço como se fosse tudo a primeira vez. Isso, inclusive eu aprendi isso num curso. Você ter olhos novos para as mesmas coisas faz você ter longevidade e ter gosto por aquilo que você está fazendo, sabe? Faz você ter gosto por aquilo que você está fazendo. A gente tem feito uma leitura bíblica lá, chamada Mergulho na Palavra. Toda quarta-feira a gente está lendo o livro de Mateus. E aí, textos que você já leu dezenas de vezes, centenas de vezes, o mesmo texto. Quando você bate o olho nesse texto com olhos novos, como se você nunca tivesse lido, como se você não tivesse conhecido esse texto nunca na sua vida, você vê coisas novas. E aí faz a manutenção da sua mente com relação ao texto. E assim também tem que ser as coisas, entendeu? Quando você adota essa técnica de sempre tratar com novidade a sua amizade, por exemplo, tratar com novidade o seu casamento, tratar como novidade, como se fosse a primeira vez, como se fosse o primeiro contato, o primeiro momento. Quando a gente trabalha isso na nossa mente, a gente tem a possibilidade de criar longevidade naquilo que a gente está fazendo. Entende? Então, os textos parecem novos, o casamento vai parecer novo, o carro vai sempre parecer novo, o relacionamento com o filho também vai parecer sempre uma coisa nova, vai ser sempre novo. Porque qual é a novidade de hoje? Eu tenho que pensar assim. Às vezes a gente acumula um histórico de muitos anos, e a gente vem com essa bagagem histórica de muitos anos e traz para o dia de hoje. Aí o dia de hoje fica pesado. Mas se eu trabalhar o dia de hoje como único, então hoje eu sou esposo da Renata, o dia de hoje é único, fica diferente. Isso eu estou falando assim, quando depender de você, tem coisas que não dependem de você, né? Tem coisas que, por exemplo, você vai fazer manutenção do seu carro, mas mesmo assim pode dar algum problema. Pode acontecer. Quando você faz a manutenção, você está tentando evitar ou prever alguns problemas que possam vir a acontecer, mas você não tem como abarcar tudo. E isso
Isso se aplica também à sua vida conjugal, isso se aplica também à sua vida profissional, isso se aplica a tudo. Tem coisas que são além daquilo que a gente é capaz de prever. Então, inclusive no relacionamento interpessoal, na amizade ou no casamento, ou com os filhos, por exemplo, você não tem como prever como será daqui a 10 anos. Amanhã ou depois seu cônjuge pode enjoar de você, apesar de você ter olhos novos. Amanhã ou depois o seu filho pode enjoar de você, apesar de você ter feito toda a manutenção. Você foi um ótimo pai, uma ótima mãe, mas ele pode se enjoar da sua cara lá na frente. O seu cônjuge também pode acontecer isso. O seu amigo também pode acontecer isso. Isso pode acontecer. Mas que não parta de você. Entende? Se isso acontecer, que não parta de você. Você fez a sua parte. Né? A Bíblia diz que Jesus não esperou a gente ficar bonzinho para nos amar. Ele nos amou. Se amanhã ou depois eu abandonar Jesus, né, foi o que Judas fez, né? Não era o problema de Jesus, foi a questão do próprio Judas. Então, manter os olhos novos para as coisas de Deus, para a igreja. Entra na igreja como se fosse a primeira vez que você está entrando lá. Vai fazer o seu trabalho na igreja como se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo aquilo lá. E você vai começar a perceber como é que a dinâmica da sua espiritualidade vai mudando, vai mexendo. A atmosfera muda, a sua cabeça muda. Sabe? Isso é manutenção. E essa manutenção custa menos, bem menos do que o reparo depois. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço para o meu amigo Luiz, João Luiz, né? Abraço para a Amanda, para a Carlinha, para o André. Um abraço para todo mundo aí, para a Sandra. Deus abençoe. Amanhã a gente volta, se Deus assim permitir, para conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus.